A profissão de motoboy em Portugal, se você usar a cabeça e algumas estratégias interessantes, conforme eu tenho colocado, você pode ganhar um dinheiro bom. Talvez, será que pode ficar rico ou ter uma qualidade financeira boa de dinheiro? Agora, esse é o lado positivo. E o lado negativo? Uma é que ela está com os dias contados. Nas condições de hoje, com as inteligências artificiais, drones e construção de robôs. Então, agora na parte 2 do nosso vídeo, falando sobre a profissão de motoboy em Portugal ou na Europa, se dá para ficar rico ou não, eu vou continuar falando aquela questão, aquele paradoxo, aquela duplicidade, né, que há nessa questão, porque eu estou falando os pontos positivos. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, volta aqui e vai ver a parte 1 do vídeo, e agora a gente continua na parte 2. Por quê? Você pensando na parte positiva, que é a meritocracia, quanto mais você ganha, mais porque você trabalha mais, e se você trabalha pouco, você vai ganhar pouco, a meritocracia acaba sendo importante. Só que de outro lado, o ruim é porque esse tipo de trabalho, muitas vezes você não tem um vínculo com uma empresa. Você pode ter um registro ali nas plataformas, na Uber, na Glovo e outras mais, só que você não tem vínculo nenhum. Então, se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Se você fica doente, é ruim. Se você tem um outro compromisso, se acontece algum imprevisto, um acidente, a moto quebra. Então, a parte negativa que eu vejo dessa profissão em Portugal é nesse sentido também. É importante que você tenha seus horários livres, você consegue se organizar, você consegue juntar ou unir com uma outra profissão que você tenha, com outro trabalho que você tenha. Só que de outro lado, quanto menos você trabalhar, menos condição financeira você tem. E muitas vezes, se você tiver só esse trabalho, aí você tem que ser muito bem organizado, né, para os momentos difíceis. Então você fazer o seu pé de meia, você fazer ali a sua reserva para que nos momentos difíceis, inclusive onde eu moro, que é a região do Algarve, o verão tem muito movimento, dá muito dinheiro. E aí o que que acontece? No inverno já é diferente, então você tem que saber lidar ali para trabalhar bem nesses momentos. Então, o momento de pico trabalha bem, até quanto tempo de carga horária? Porque quanto eu vou conseguir juntar pensando no período do inverno, que vai cair bastante, ou vai ter que ir para uma outra profissão. Então, nesses dois vídeos eu estou trabalhando essa duplicidade do ponto positivo e do ponto negativo. Um vídeo vai complementar o outro, tá certo? Agora, uma coisa positiva que eu vejo também aqui com a profissão de motoboy, e acredito que no Brasil também, agora aqui é bem interessante o seguinte: existe uma comunidade brasileira muito grande, é cerca de 500 mil brasileiros hoje em Portugal. E aí, o que que acontece? Quanto mais você trabalha, mais pessoas você conhece. Uma questão interessante, pessoal, e importante é o seguinte, é que conhecer pessoas não é sinônimo de amizade e nem também de fazer negócios, de oportunidades. Claro que pode surgir, pode surgir. Tanto que eu tenho tido contato com pessoas e geralmente, inclusive quando eu trabalhava no Burger King, eu fazia amizade e convidava pessoas para fazer parte de algum vídeo, fazer parte de um podcast, né? Se você está em Portugal e próximo aí, pode até entrar em contato, a gente pode combinar para fazer um podcast junto, contar sua história, contar desafios, questões da saúde mental, né? Coisas que a gente pode desenvolver nesse projeto dentro do nosso vídeo, no nosso podcast e voltado aqui para o nosso canal que é Império Valioso. Então, dá para fazer muitas amizades, ou melhor, dá para conhecer muitas pessoas, mas conhecer pessoas não é sinônimo de amizade. Infelizmente, parece que há um problema entre os brasileiros principalmente, porque todos, se você conversar com pessoas, você for recém-chegado, ou você planeja morar em Portugal ou na Europa, qualquer lugar do mundo, inclusive América também é assim. Infelizmente a comunidade brasileira parece que ela não é unida, ela não se fortalece, há muitas pessoas ruins nesse meio, né, no nosso meio, e aí esses dias, várias pessoas, vários vídeos, às vezes eu vejo, quando alguém se manifesta nesse ponto, nunca vi alguém falar positivo. Por mais que eu consegui fazer alguns contatos, mas aí eu também penso dessa mesma forma. Conhecer pessoas não é sinônimo de fazer amizades. E aí a gente precisa entender essa questão. E nem mesmo de negócios. Por mais que
eu chego, converso, tento criar aquele vínculo, inclusive convite, né, convidar a pessoa para o podcast, para um vídeo, para uma oportunidade, nem sempre dá certo. A pessoa é receptiva, conversa bem, porque todo brasileiro conversa bem, e só que no finalmente, quanto que vai dar o resultado? Lembrando aqui agora, eu tenho muitos contatos do período que eu trabalhei no Burger King, quantas pessoas eu chamei. Mas assim, foram pouquíssimas pessoas que deram uma certa atenção. Então a pessoa pode ser atenciosa ali também no momento que você está atendendo, mas o depois é mais complicado. E aí, cada um tem a sua vida, o seu estilo, né? Tem uns que são mais tímidos, não vão querer realmente e não tem problema algum. Mas o ponto interessante que eu quero comentar é que você trabalhar de motoboy, você vai conhecer muitas pessoas. Mesmo que não seja sinônimo de amizade ou de negócios, de repente pode surgir uma amizade legal, um negócio interessante, né? Uma parceria, alguma coisa possa surgir. Não quer dizer também que muitas pessoas não tiveram sucesso entre o seu próprio povo, mas um ou outro pode ter, um ou outro pode conseguir alguma ajuda de alguma forma, né? Então, voltando aqui para a profissão principal, a profissão de motoboy é uma questão positiva no fato de conhecer muitas pessoas, tá? Agora, uma questão que eu vejo também que é negativa, que eu coloquei aqui pela minha experiência inclusive, e também com o pessoal que eu sempre convivi, é o seguinte, que infelizmente é uma profissão, é um trabalho que você faz que assim não tem muito valor para as pessoas, ou talvez nenhum. Porque o motoboy, pela correria, poeira, trânsito, barulho, sol, chuva, ele não vai estar com uma roupa agradável, uma roupa legal, uma roupa bonita, uma roupa elegante. Muitas vezes capa de chuva, algumas vezes deselegante inclusive. Então, as pessoas que fazem um pedido não dá valor, porque infelizmente a gente julga pela aparência. A gente julga conforme olha ali o primeiro momento. Aí vai envolver outras questões também. Além da aparência de roupa, tem a questão, o físico da pessoa, o tamanho, a beleza dela, a estética dela. Aqui nesse caso em Portugal, vai envolver também, pode relacionar também essa questão da etnia, o país, certo? Então vai envolver muitas coisas e é uma profissão, como eu coloquei, que as pessoas não valorizam. Então ela não vai te valorizar, você é apenas um motoboy, você é um entregador, como muitos falam também, você é um entregador, então as pessoas não valorizam. Só que é interessante que muitas pessoas não valorizam. E aí eu vou fazer um vídeo, agora um outro ponto, sobre essa questão de que infelizmente a gente julga pela aparência. Às vezes tem pessoas que não te deu aquele certo contato, mas no final das contas ela apoia o seu trabalho. Qual é a melhor forma de apoiar o seu trabalho? Você como motoboy, você como um empreendedor, um autônomo, é quando a pessoa te dá uma gorjeta. E eu lembro de uma vez que eu fiz uma entrega e a mulher, ela veio com o cartão, não pegou, eu tava com pressa, daqui a pouco ela teve que ir em casa, aí ela demorou um pouquinho, desceu com o cartão, só que dessa vez ela veio com uma carteira. Só que na primeira vez que eu lembro que a primeira vez que ela veio com o cartão, ela encostou em mim, parecia até que ia me dar um beijo, e eu fiquei meio assim, tudo, capacete. Aí daqui a pouco deu esse problema no cartão, ela foi e voltou. Na segunda vez eu passei, ela encostava em mim assim, eu passando aqui no o cartão, na maquininha, tal, da loja e tal, ela encostada ali, eu fiquei, até senti a respiração dela aqui do meu lado. Mas enfim, atendi, tal, agradeci, inclusive brasileira também, conversei ali rapidinho. Aí eu vi que ela tava um pouquinho chapada, tinha bebido um pouquinho. Aí quando ela foi guardar o cartão, ela tirou logo 10 euros. Ela até me surpreendeu, porque uma pessoa que eu não imaginava e as poucas palavras que ela teve. A canseira que ela tinha me dado. Então, assim, acaba apoiando o seu trabalho. Então, algumas pessoas, ou a grande maioria, não te valoriza, mas algumas pessoas, em boas oportunidades, em boas ocasiões, acaba valorizando o seu trabalho. Agora, outra questão que eu vejo agora do outro ponto é o lado positivo, que além de eu falar que conhece muitas pessoas, você também conhece muitas ruas, muitos bairros, muitos locais. De repente, você trabalha em um local que um dia, se você precisar fazer algum outro trabalho, você vai conhecer bem ali a região. Você conhece muitos lugares que pessoas, às vezes que moram há anos ali, não conhecem,
porque ela não anda constantemente. E esse trabalho de motoboy é legal por isso. Dependendo da região que você atua, a distância que você trabalha, você vai conhecer muitos lugares legais. E aqui em Portugal é bom, legal, por isso também. Tem muitos lugares bonitos aqui que dá para conhecer. E a oportunidade de você trabalhar por conta com algumas plataformas é que você também pode trabalhar no país inteiro. Geralmente é assim, né? Então você pode, de repente, trabalha um período no Algarve, trabalha um outro período em Lisboa, tanto que tem plataformas que faz incentivo para que o pessoal, por exemplo, de Lisboa, no verão, quando tem um público muito grande aqui, venha trabalhar no Algarve. Eles dão alguns incentivos e algumas pessoas até arriscam fazer esse tipo de trabalho também, que aí ela passa um período em outra região. O detalhe é que eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho e também deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso. Tem que ver se compensa esse incentivo da empresa, porque você vai ter que alugar uma residência, você vai ter custo ali, embora também você vai ter onde você já mora. Aí tem que balancear certinho para ver o custo-benefício aí. Então é muito legal nesse sentido de conhecer muitos bairros, tá certo? E do lado negativo, o ruim, que já tem a ver, algumas coisas que eu comentei aqui antes, é que você não tem um contrato de trabalho. Você, aqui no nosso caso, trabalharia com recibo verde, um autônomo, que aí ele acaba, não chega a abrir empresa ainda, mas ele trabalha por conta e de repente ele vem a precisar emitir fatura, fazer as declarações certinho, ele acaba tendo que fazer por conta própria. Então não é a empresa que vai fazer por ele, ele não tem contrato. Essa é a parte negativa. Mas existe algumas questões interessantes, que aí é o ponto positivo agora, para a gente finalizando o nosso vídeo, ligada com essa que você tem que fazer o seu recibo verde, você não tem contrato, agora algumas pessoas conseguem fazer uma frota. Então, se a pessoa tiver um conhecimento das leis, das regras, e inclusive tiver um poder financeiro, pode comprar algumas motos e fazer uma frota. Quem sabe esse tema que eu falei, dá para ficar rico como motoboy em Portugal? Um dos caminhos principais é a frota, porque você acaba escalando o seu negócio, você acaba tendo outras pessoas cooperando com o seu negócio. Claro, as pessoas vão ganhar e é interessante e importante que você pague bem, né? O grande desafio hoje aqui que as pessoas reclamam muito é que não tem mão de obra, mas se paga muito pouco. Como que é mão de obra? Às vezes a pessoa vai empreender mesmo. A maioria das empresas só pensa em pagar salário mínimo. Os empresários, os empreendedores que já conseguem contratar funcionários, acaba ele tendo o direito de ganhar muito, mas o funcionário sempre pouco. Então isso é complicado. Agora, se você consegue montar uma frota, se você consegue construir uma estrutura para que você tenha alguns colaboradores, alguns funcionários com você, você tem condições de ganhar uma boa grana em Portugal também, como em outros países, não é? E outras profissões que conseguem ter um poder e permite ter esse poder de desenvolver esse projeto. E do lado negativo é que se você não tiver uma visão de negócio, de crescimento, então você não tem como enriquecer. Ou ter uma qualidade de vida boa financeiramente. É claro que enriquecer, aí alguns que gostam da filosofia vão dizer, não é porque tem dinheiro é rico, porque tem tanta gente cheia de dinheiro, mas é pobre, pobre na alma, pobre de espírito e assim por diante. Mas como o nosso vídeo é falar sobre essa questão financeira em Portugal, se uma pessoa consegue desenvolver um projeto de frota e consegue ajudar pessoas, ela vai enriquecer em várias áreas, né? Tanto nela própria, como ela vai poder ver pessoas enriquecendo também ou tendo uma qualidade financeira muito boa e desenvolver esse projeto, tá certo? Então, não se esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Se você pensou em alguma outra coisa, comenta aqui comigo. E agora, lembrando aqui de uma anotação que eu fiz, e ainda bem que eu olhei para o papel, agora, a profissão de motoboy é uma profissão que está com os dias contados, infelizmente. Por quê? Todo o trabalho de entrega de correspondência está com os dias contados, não só o motoboy. Por quê?
Lembre-se que agora nós estamos na era das inteligências artificiais, construção de robôs, drones. Eu acredito que você já deva ter visto algum vídeo, principalmente na China. Os drones entregando comida, entregando algumas coisas, robôs levando, né, pela rua ou em alguns estabelecimentos. Então, a profissão de motoboy é uma profissão boa. Se você usar a cabeça, você consegue ganhar bem em Portugal, em qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo ela está com os dias contados. Então, do lado positivo, a profissão de motoboy, ela pode te dar um certo recurso financeiro bom, mas do lado do negativo, ela está com os dias contados. Por que com os dias contados? Veja o vídeo todo que você vai entender melhor sobre isso, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.